Bem-vindos a todos, todas as pessoas novas e todas as pessoas que nos têm acompanhado. Estamos aqui preparadíssimos para mais uma escola de nutrição equilibrada. O meu nome é Sérgio Godinho e hoje vamos ter aqui um módulo muito importante para que no nosso dia-a-dia possamos otimizar os nossos resultados com a nutrição da Herbalife e também com a nutrição em geral, para que possamos todos atingir a nossa melhor forma. Então, o que é que nós vamos ter aqui, para que todos estejamos confortáveis? Vamos ter aqui uma primeira secção, onde vai ser aqui a Escola de Nutrição Equilibrada. Vamos falar aqui sobre os lanches, os planos de refeição e água também, como é que no dia-a-dia podemos inserir isso na nossa vida. Isto vai acontecer até às 10 horas da noite, e depois, entre as 10 e sensivelmente às 10h30, vamos então ter aqui uma explicação de quais é que são as vantagens e os benefícios de podermos também nos tornarmos membros da Herbalife Nutrition e com isso ter algumas vantagens, nomeadamente iniciar logo a nossa nutrição com 25% de desconto, ao qual eu convido todas as pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez a assistir a esta segunda secção, para perceberem todos os benefícios inerentes a consumirem os produtos de uma forma mais económica. Vai ser então das 10 às 10h20, 10h30 sensivelmente. Então, os objetivos desta Escola de Nutrição Equilibrada visa aqui dar a todas as pessoas as informações importantes para que no seu dia-a-dia possam então fazer melhores escolhas. Isto é constituído por 12 módulos que nós vamos dando ao longo do ano. A cada 15 dias damos um destes módulos. Hoje estamos aqui exatamente nos planos de refeição, iniciamos o início destes 12 módulos há 15 dias atrás. Hoje estamos no segundo, nos planos de refeição, lanche e água, e por aí fora vamos continuar até chegar ao 12º módulo. Então, sempre com pessoas novas, sempre com pessoas diferentes, a partilharem um pouco da sua experiência e também da sua experiência com os produtos, mas como também no dia-a-dia com a nutrição em geral. A par disto, também todos nós fomos convidados aqui por alguém, tá? Alguém nos convidou para assistir a esta escola de nutrição, alguém nos convidou para conhecer um pouco a Herbalife, e essa pessoa é a pessoa que nós denominamos como o treinador de bem-estar. Então é aquela pessoa que está sempre do nosso lado para nos dar as melhores dicas e para nos apoiar também em qualquer dúvida que nós tenhamos. Algo que não é, nos dias de hoje, novidade para a grande maioria das pessoas, é que a cada dia que passa, a cada ano que passa, os solos vão ficando mais degradados, a alimentação também, e o corpo fica com mais carências nutricionais, ainda que muitas das vezes nós tenhamos as melhores escolhas alimentares que escolhemos para casa ou quando comemos fora. Então é importante perceber que o nosso corpo todos os dias tem muitas células que precisam de ser alimentadas, e é importante perceber como é que nós as estamos a alimentar a nível de suplementação, a nível de alimentação, a nível de água e por aí fora. Então é isso hoje que nós vamos falar aqui também, percebermos que o nosso corpo e o nosso dia-a-dia precisam aqui de alguma disciplina. A disciplina é essa que tem aqui uma percentagem muito grande no que diz respeito ao que a nós nos é permitido controlar, ou seja, através da nossa alimentação e do nosso estilo de vida. Se fazemos exercício físico, se não fazemos, se bebemos água, se não bebemos água. Então existe aqui uma fatia muito grande que nós somos responsáveis para que a nossa saúde, digamos assim, ou o nosso bem-estar possa não estar comprometido. Depois, por outro lado, temos uma carga genética, que são de cerca de 30%, que vem dos nossos pais, dos nossos avós e por aí fora, que efetivamente tem aqui um peso também e que temos que ter em consideração. No entanto, existem aqui muitas variáveis que determinam o nosso bem-estar. Elas estão aí espelhadas, como vocês podem ver, e temos que ter um pouco de cuidado com todas elas. Procurar dentro da alimentação as melhores soluções, dentro das gorduras, dentro da proteína, ou seja, procurar a melhor alimentação que nós possamos dar ao nosso corpo, para que ele também possa responder da melhor forma. E depois, aliado a isso, descansar bem, 7 a 8 horas por dia, para não termos muito stress e as nossas células também não oxidarem, termos a prática de exercício físico, beber água, que é tão importante. Ou seja, é aqui uma combinação de vários fatores que é fundamental para que nós possamos aqui ter um dia-a-dia mais ativo, com mais energia, mais equilibrado também, e para que depois possamos conseguir fazer todas as coisas que precisamos de fazer diariamente, como é trabalhar, como é apoiar os nossos filhos, a nossa família, e fazer as nossas atividades e as nossas rotinas. Então, hoje vamos ter aqui uma pessoa espetacular, com mais de 8 anos de experiência na companhia,
onde nos vai explicar aqui como é que nós no dia a dia podemos então aplicar aqui, fazermos aqui alguns planos de refeição, fazermos aqui alguns lanches equilibrados que podemos ter já preparados também e saber quais é que são e o que é que isso a nível calórico também representa e também a importância da água. Então, ela de profissão é professora, vejam só, é treinadora de bem-estar e empreendedora há mais de 8 anos, é uma pessoa fantástica que nos vai passar aqui toda a sua experiência, não só a experiência com a utilização que ela faz com a alimentação tradicional e aliado a uma atividade física e também com a nutrição da Herbalife, mas como também falarmos aqui um pouquinho destas variáveis todas que nós falámos anteriormente. Então, gostava que me ajudassem a receber, aí com um clap, 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 podem escrever na tela, abrir os micros nesta fase se quiserem também, dar aí uma grande salva de palmas ou umas boas-vindas à nossa oradora de hoje, Cláudia Vieira, a quem eu passo a palavra, Cláudia. E bem-vinda. Olá, olá, boa noite a todos. Obrigada, Sérgio, pela apresentação. Efetivamente, o meu nome é Clélia Vieira. Já desenvolvo esta atividade há 8 anos e há os mesmos 8 anos que utilizo esta nutrição. Só para contextualizar, é verdade que sou professora e na área da biologia, e nos últimos tempos tenho estado em casa. Isto porquê? Porque aos meus 40 anos fui mãe pela primeira vez a utilizar a nutrição, uma gravidez super saudável, super equilibrada, e ao dia de hoje o meu filho tem 6 meses e continuo a utilizar a nutrição afincadamente todos os dias, mesmo nesta fase de amamentação. Então, eu hoje venho aqui falar um bocadinho de planos de refeição, lanches e água, que estão também um bocadinho no pilar do nosso dia-a-dia. Então, começando com algumas curiosidades, não sei se as pessoas que estão aqui têm noção que o nosso organismo consegue digerir de uma forma muito mais fácil e muito mais eficaz os alimentos quando ingeridos em intervalos regulares mais curtos, porque às vezes nós temos tendência a comer menos vezes ao dia e com maior quantidade. O nosso corpo não funciona da melhor forma seguindo esse parâmetro. E também, outra curiosidade, que os lanches, muitos adultos já utilizam lanches, não é só uma coisa de crianças, e quando nós comemos 5 ou mais vezes por dia, o nosso organismo funciona mesmo de uma melhor forma e pode contribuir para colmatar todas as nossas necessidades nutricionais. Então, falando um bocadinho aqui do planear refeições, o que é planear refeições? Como o próprio nome indica, de uma forma antecipada pensarmos o que é que vamos comer ao longo do dia ou ao longo da semana. Vai depender muito daquilo que desejamos fazer. Mas vamos imaginar, ao longo do dia, saímos de manhã para ir trabalhar, uma vez que já estamos agora numa fase de desconfinamento, pensar naquilo que vamos comer nos vários momentos do dia. Isto vai nos trazer muitos benefícios. Porquê? Podemos controlar efetivamente o tamanho das nossas doses, porque se formos comer fora, vamos comer aquilo que nos servirem, mas se nós prepararmos em casa e levarmos connosco, sabemos exatamente aquilo que nós vamos ingerir, a quantidade de calorias, conseguimos preparar as refeições com nutrientes, ou seja, dos alimentos de melhor qualidade, vamos poupar tempo, sem sombra de dúvida, e se fizermos contas vai ser bastante mais económico do que pura e simplesmente almoçarmos todos os dias fora ou irmos ao café comer qualquer coisa, um snack. Planear vai nos fazer poupar com toda a certeza. E depois, no planeamento, o que é que nós vamos colocar na nossa marmita, no nosso prato? Algo idêntico ao que aqui está, é o prato saudável, desenvolvido pela Universidade de Harvard, e se vocês repararem, o que é que nós temos? Temos um prato dividido em 2 partes, e de um lado temos vegetais e frutas, essencialmente mais vegetais do que as frutas, e do outro lado 25% de cereais integrais e proteínas saudáveis, pode ser a carne, pode ser o peixe ou proteínas de origem vegetal. Associado a isto, muito importante, gorduras saudáveis e hidratação. Como o Sérgio estava a dizer há pouco, temos aqui vários pilares que vão contribuir para o nosso bem-estar. A nutrição é um deles, a hidratação é outro, e já vou falar um pouco mais à frente de mais 2. Entretanto, para referir que não só o facto de comermos pequenas refeições ao longo do dia, mas mais vezes ao longo do dia, é um benefício. Porquê? Porque se nós comermos
nas tais 3 em 3 horas que muitas vezes ouvimos falar, vamos estar muito mais saciados, o nosso corpo vai funcionar muito melhor e vai contribuir para que os nossos níveis de açúcar se mantenham equilibrados, a nossa energia estar mais em cima e claramente em termos de vontade de ingerir alimentos desequilibrados, nomeadamente ricos em gorduras, açúcar e sal, essa vontade vai diminuir. E depois, se nós estivermos constantemente a comer, nestes tais intervalos de 3 em 3 horas, o nosso metabolismo vai estar sempre a trabalhar e com isso também vamos estar sempre a queimar gordura, o que é benéfico se estivermos interessados num programa de controle de peso. Às vezes temos aquela tendência que se queremos perder peso, na gíria fala-se muito do fechar a boca. E eu venho aqui desmistificar muito esse conceito. Não é bem o fechar a boca, é saber o que colocar dentro da boca e em que timings o fazer. Esta questão de comermos várias vezes vai ajudar o nosso metabolismo a acelerar e com isso também perdermos peso. Agora, gostava de partilhar que nós, mulheres e homens, nem todos temos as mesmas necessidades, porque somos diferentes, o nosso organismo é diferente e, essencialmente, numa questão de objetivo de perda de peso, é muito importante o planeamento das refeições, nomeadamente quando estamos a pensar em refeições hipocalóricas. Vou-vos dar aqui um exemplo, não vou esmiuçar em pormenor, mas vou-vos dar aqui um exemplo para uma mulher cerca de 1200 quilocalorias seria o indicado para o dia. E o dia é feito de várias refeições. Começamos, como é óbvio, pelo pequeno almoço e temos aqui alguns exemplos. Obviamente que vamos sempre reforçar a importância de escolhermos um pequeno almoço equilibrado com o nosso Fórmula 1, já depois vou falar um bocadinho mais à frente, mas é claro que podemos ter outro tipo de pequeno almoço, mas sem descurarmos, como é óbvio, a proteína, porque muitas vezes o pequeno almoço tradicional não contém proteína e isso vai influenciar o nosso dia-a-dia, seja a nossa energia, o nosso bem-estar, a nossa saciedade, e o Fórmula 1 aqui vai ser muito importante, porque às vezes conseguirmos um pequeno almoço com a mesma quantidade nutricional é muito mais difícil de fazer na nossa rotina da manhã e o Fórmula 1 aqui vai ser muito mais prático. O que é o Fórmula 1? É a nossa refeição equilibrada. Depois, estas 1200 quilocalorias vão estar distribuídas pelo pequeno almoço, pelo um snack a meio da manhã, que temos aqui um exemplo de uma fruta fresca e um punhado de frutos secos, podem ser muitos outros exemplos, já vou mostrar, estamos aqui só a exemplificar. Depois, como é óbvio, fazer um almoço equilibrado, que pode voltar a ser a nossa refeição equilibrada Fórmula 1, ou então um prato colorido, como o prato que eu mostrei há pouco, onde devemos ter a proteína, ou de origem animal ou de origem vegetal, ter legumes, salada e fruta. E como é óbvio, aqui é importante variar, não escolhermos sempre o mesmo tipo, a mesma fonte de proteína, ou a mesma fonte de hidratos de carbono. À tarde faz todo o sentido voltar a fazer um snack. Aqui temos uma sugestão de uma das nossas barras, que são magníficas e agora temos muitas mais no leque de oferta, e uma peça de fruta para nos mantermos saciados. E depois, quando regressamos à casa do trabalho, isto para quem já está na situação dita normal de sair de casa e ir trabalhar, temos a nossa última refeição, o nosso jantar, e aqui pode ser também uma refeição Herbalife ou então um prato, mais uma vez, equilibrado e colorido, com proteína, com os legumes, com os cereais, com a fruta. Pronto, alguns exemplos que podemos utilizar. E frisando que é o exemplo para uma mulher. Vamos aqui para as 1200 quilocalorias. No caso de se estivermos a falar de um homem com o mesmo objetivo de planear a sua refeição as suas refeições ao longo do dia com o intuito de perder peso, é também importante que seja um planeamento hipocalórico. E estamos a falar na ordem das 1800 quilocalorias. E vamos repetir o padrão. Qual é o padrão? Várias refeições. O pequeno almoço, óbvio que aqui, sendo mais calorias, vamos ter que incrementar em algumas refeições, ou porque vamos colocar mais no prato em termos de quantidade, ou até podemos comer mais vezes ao longo do dia. Porquê? Porque os aportes nutricionais, as necessidades nutricionais não são iguais de homens para mulheres. E neste caso, mais uma vez, um snack a meio da manhã, voltamos a repetir aqui a barra com uma outra peça de fruta,
Um almoço equilibrado, e aqui podemos aumentar a quantidade de proteína. Porquê? Porque o homem tem uma maior necessidade nesse sentido, porque a sua robustez é diferente, mas também é válido fazer a sua refeição Herbalife na hora do almoço ou até na hora do jantar. E, claro, não esquecer o snack da tarde. Aqui uma sugestão agridoce, digamos assim, os nossos grãos de soja tostados e também uma peça de fruta. Pode ser uma laranja ou então também a questão de fazermos um ovo cozido, que é mais uma fonte de proteína. E, claro, chegamos ao final do dia, temos o nosso jantar, que muitas vezes é quando nós convivemos em família e colocamos a conversa em dia, falamos do que é que aconteceu no trabalho. Então, ideias para substituir algumas refeições é aquilo que às vezes nos falta, pois porque vamos ao café e compramos o que existe lá à mão porque não fizemos o planeamento. Então, planear, mais uma vez, é de extrema importância. Vou-vos dar aqui alguns exemplos muito práticos. Se formos ao pequeno almoço, se formos tomar o pequeno almoço no café, tradicionalmente vai um café, um pastel de nata, um galão, um queque, uma meia de leite, uma torrada, várias opções tradicionalmente portuguesas. Ok, tudo certo. Se formos comparar isso com o nosso pequeno almoço tradicional da Herbalife, o nosso pequeno almoço ideal, vamos ver claramente que em termos de calorias e em termos de gordura a diferença é gigantesca. Estamos a falar numa poupança, digamos assim, de 260 calorias e de 13,6 gramas de gordura. Isto multiplicado pelos dias da semana, pelos dias do mês e os meses do ano, vai fazer uma diferença brutal na nossa composição corporal. Estamos a aumentar as calorias, estamos a aumentar a gordura e não há necessidade disso. Outros exemplos, às vezes, é o snack, seja para estar no final do dia ou fim de semana a ver televisão, ou por simplesmente estarmos a conversar com os amigos e vai um amendoim. Só que podemos trocar esses amendoins pelos grãos de soja tostados. E aqui, mais uma vez, conseguimos ver que a quantidade de gordura é muito, muito diferente. E se não experimentaram, experimentem. Ok, até podemos dar aqui a abertura de acompanhar com uma bebida de cevada, muitas vezes que é a cerveja, mas se já trocarmos os amendoins pelos grãos de soja, o aporte total vai ser bem diferente. Depois, quando chega a hora de escolhermos a carne a comer, é óbvio que deve ser diversificado, mas se escolhermos sempre a carne de vaca, claramente as calorias e a gordura é muito superior a se dermos primazia às carnes brancas. Aqui temos o exemplo do peito de frango e percebermos efetivamente que a quantidade de gordura e as calorias são muito diferentes. Então, quando formos ao supermercado e quando formos planear as nossas refeições, termos em consideração que tipo de carne vamos efetivamente escolher. E depois, aquele lanche tradicional, uma sandes, que muitas vezes até enviamos na mochila dos miúdos para a escola, podermos enviar na mesma, mas uma opção mais saudável. Em termos de calorias, como podem ver, são cerca de 500 calorias de diferença entre enviarmos uma sandes com rosbife e queijo e maionese e optarmos por uma sandes de peru com legumes e mostarda. Vejam bem a diferença e estamos a educar as nossas crianças a fazer as escolhas mais saudáveis e mais equilibradas. Isto se for o lanche deles, mas também pode ser o nosso. Depois, mais uma vez, a opção da batata frita, ou porque vamos ao café e o que existe é um pacote de batatas fritas, é mais rápido. Temos aqui uma opção que é uma chávena de courgette e uma colher de queijo parmesão, e podemos ter aqui um snack crocante diferente, então podemos levar ao forno. Mas nós temos, que saiu recentemente, as nossas chips, que podem ser trocadas aqui por estas batatas fritas, que também têm um valor nutricional muito melhor, têm menos de 50% de gordura que as batatas fritas tradicionais, e em termos de gordura, têm 5 gramas de gordura quando comparadas com estas batatas que aqui estão com 28 gramas de gordura. Iríamos estar a falar também numa poupança na ordem das 425 quilocalorias na dose. Então, em vez de comprarmos um pacote de batatas fritas, se nunca experimentaram, se estão aqui pela primeira vez e estão a ouvir falar destes chips, então peçam à pessoa que vos convidou para vos dar a provar, porque temos 2 sabores fantásticos e
deixarmos as batatas fritas com mais de 500 calorias de parte. Depois, às vezes vamos ao café e queremos uma coisa saudável e escolhemos uma salada. Agora, que tipo de salada é que nós vamos escolher? Podemos escolher saladas que têm até 1000 calorias e vamos aí, lembram-se do planeamento do hipocalórico para uma mulher, eram 1200 quilocalorias. Se esta salada já tem 1000, então já arrebentámos praticamente com a escala toda do dia só numa refeição. Então é importante percebermos o que é que vamos colocar no prato. Ok, por ser uma salada não é sinónimo automático que é saudável e que é a melhor opção. Então temos que perceber o que é que compõe essa salada. E aqui temos uma salada de frango chinesa, né, que temos vários condimentos e às vezes tem a ver com os molhos que utilizamos, em uma salada em comparação com uma salada verde, com legumes, frango, e aí está, um molho magro. Vai fazer total diferença, quer na gordura, quer nas calorias. Estava só a ver se tinha aqui alguma questão no bate-papo, mas não. Agora, ideias de lanches, que é muitas vezes aquela nossa maior dúvida, porque de manhã provavelmente até saímos de casa e já tomamos o pequeno almoço, até levamos na marmita o almoço e depois jantamos em casa e os entretantos, o a meio da manhã e o meio da tarde. O que é que vamos levar? Convém planear também nesta altura. Porquê? Porque se nós não o fizermos, vamos ter tendência a procurar coisas que nos saciam rapidamente e por norma são ricas em açúcar, gordura e sal, e se nós preferirmos bebidas proteicas, uma peça de fruta, uns frutos secos, um iogurte proteico, vão ser opções muito mais equilibradas e saudáveis. Vão nos manter saciados e vamos conseguir manter a nossa baseline, digamos assim, de quilocalorias. Alguns exemplos muito práticos. A fruta fresca, os ovos cozidos, podemos cozê-los, sei lá, meia dúzia de cada vez ter no frigorífico e de manhã retirar e levar na nossa lancheira, ou quem está ainda em teletrabalho, porque ainda há pessoas em teletrabalho, podem ter no frigorífico e utilizar um punhado de frutos secos, iogurtes naturais e incrementar e personalizar com sementes ou passas, os legumes, as cenouras, courgette, até o tomate cherry pode servir para um snack equilibrado, o abacate, o ananás, várias frutas e claramente a mozzarella, queijos frescos, requeijão, podemos utilizar ou com uma tosta integral ou até combinado com fruta, por exemplo. Temos um leque muito variado de opções. O importante é sabermos fazer escolhas em que vamos reduzir a opção de alimentos que tenham muita gordura, açúcar ou sal. Aí é que nós temos que ter atenção quando vamos desde o supermercado, porque se nós comprarmos para casa, vamos comer de certeza absoluta. Se nós nem levarmos para casa, então nem vamos ter tendência. Para além de nós fazermos escolhas equilibradas, de planearmos a nossa refeição, que é um dos pilares para o nosso bem-estar, que é a nutrição, temos aqui um segundo pilar muito importante que é a hidratação. Isto porquê? Porque o nosso corpo é ele composto entre 60% a 70% de água. Ora, se é um dos elementos essenciais, se nós não o incluirmos diariamente, então é como se estivéssemos a usar uma mangueira que estamos a passar água, mas ela está suja, então temos que estar sempre a renovar a água do nosso corpo. E por isso nós temos uma única forma, que é através do nosso copo de água, a nossa garrafa de água, e irmos ingerindo ao longo do dia. Porquê? Porque a água não é só para matar a sede, a água é essencial ao nosso organismo, porquê? Não só pela composição das nossas células, mas porque faz parte, é um dos elementos essenciais da composição do nosso sangue, que depois vai permitir o transporte dos nutrientes às nossas células, vai ajudar-nos no nosso equilíbrio da temperatura também, do nosso trânsito intestinal. Muitas vezes as pessoas dizem que têm prisão de ventre e pura e simplesmente se aumentarem o consumo de água resolvem esse problema, elimina, lá está, os resíduos e em termos energéticos é muito importante para mantermos a homeostasia do nosso corpo e aqui o nosso equilíbrio. Agora, a pergunta é, que quantidade de água devemos beber por dia? Também muitas vezes ouvimos, é 1,5 litro, é 1,5 litro.
é 1,5 litro para algumas pessoas. Porquê? Porque nós somos todos diferentes. Podemos falar na ordem dos 8 copos por dia, beber 2 litros de água, mas se nós quisermos ser mais precisos e mais objetivos, vamos associar a quantidade de água que nós bebemos por dia à nossa composição corporal. Ora, se eu tenho 1,59 m e peso ao dia de hoje 50 quilos, é óbvio que a minha necessidade de hidratação vai ser diferente, por exemplo, de um homem que tenha 1,70 m e que, sei lá, que pesa 80 quilos. Então, isso tem que ser tido em consideração. Por isso, podemos ter aqui uma base e por cada 25 quilos de peso de uma mulher, nós devemos ingerir 1 litro de água. Então, se no meu caso peso 50 quilos, se tenho que consumir os 2 litros. Se eu pesasse mais do que 50 quilos, então teria que aumentar aí o consumo de água. A mesma coisa acontece com os homens, só que em vez de por cada 25 quilos de peso, será por cada 30 quilos de peso. 1 litro de água. E aí nós vamos ajustando. E agora vocês perguntam, mas eu não estou habituada a beber água, como é que vou fazer? Então vamos aumentando progressivamente e posso-vos garantir, por experiência própria e por experiência de pessoas que eu acompanho, que no início acham que é difícil, mas quando o corpo se habitua, já não conseguem passar sem ingerir a água necessária para o bom funcionamento do organismo, porque tudo muda. A pele muda, o trânsito intestinal muda, todo o bem-estar geral muda. Então, por cada 30 minutos de exercício físico, beba 2 copos de água, que normalmente são cerca de 250 ml, para reabastecer os fluidos. Isto porquê? Aqueles valores que eu falei há pouco é numa situação dita normal. Se eu for praticar exercício físico, então eu tenho que compensar mais essa perda de água que eu tive pela transpiração. Então, vamos voltar a fazer contas. Eu, nos meus 50 quilos, 2 litros de água. Se fui praticar exercício físico e transpirei efetivamente, então esses 2 litros não vão ser suficientes e vou ter que aumentar a quantidade de água por dia. Ok? Agora, a questão é água. Não vamos olhar às marcas, mas nós sabemos perfeitamente que há várias águas aromatizadas. Pois é, mas essas águas aromatizadas muitas vezes estão riquíssimas em açúcar, que é uma das coisas que nós não queremos na nossa alimentação. E muitas vezes também há pessoas que acham que podem matar a sede ou podem se hidratar com refrigerantes. Tenho pena de vos dizer que não é a melhor opção. Porquê? Porque 25 gramas de açúcar, por exemplo, que está aqui numa destas latas, seria a dose que nós deveríamos consumir diariamente no máximo. Então, se bebermos um refrigerante destes, já estamos completamente a arrebentar com a escala. Por isso, vejam bem. Sinais de alerta de desidratação. Às vezes uma simples dor de cabeça é sinal que estamos a beber pouca água. Volto a referir que muitas vezes a obstipação ou prisão de ventre é sinónimo de desidratação do corpo, porque falta água e então ficamos mais presos. A pele seca, a urina mais escura, perda de concentração, vários sinais que muitas vezes o nosso corpo nos está a dar e nós não estamos a ligar, que é única e exclusivamente a falta de água. E isso resolve-se facilmente bebendo, ok? Então, só aqui com um problema técnico. No dia de hoje, para além destes exemplos, eu gostava também de vos passar a informação que a Herbalife Nutrition, sendo uma marca de nutrição, tem ao nosso dispor várias soluções. É uma empresa que está há 41 anos no mercado, em mais de 90 países, fornece-nos diversas soluções e temos todos os produtos com uma garantia de satisfação de 30 dias. O que é que isto significa? Que se ao fim de 30 dias nós não estivermos satisfeitos, podemos pedir a devolução do dinheiro. Por trás dos produtos que eu vos vou falar, temos um conselho científico de liderança e à prova de bala, mais de 100 médicos, mais de 250 cientistas de renome. Não vou entrar aqui em pormenores, mas temos vários médicos e por trás há aqui um Nobel da Medicina, no mesmo ano que José Saramago, e que está a dar a cara, está a dar o seu nome por esta empresa. Por isso, podemos estar perfeitamente descansados que tudo aquilo que está dentro das latas, dentro das embalagens, de todos os suplementos, são perfeitamente
seguros. Além disso, somos uma empresa que patrocinamos mais de 200 atletas e equipas, atletas individuais e equipas, mas temos aqui uma cara bastante conhecida, que é o Cristiano Ronaldo, que dispensa qualquer tipo de apresentações, e sabemos perfeitamente que uma das coisas que ele é exímio é nas escolhas que faz na sua alimentação. Então, se ele escolheu Herbalife Nutrition, claramente estamos todos muito seguros. Então, na Herbalife nós fornecemos um serviço de acompanhamento personalizado. Porquê? Porque nós somos todos pessoas diferentes e aquilo que serve para as minhas necessidades pode não servir, por exemplo, às necessidades do Sérgio, que foi quem falou há pouco. Então, ensinamos os nossos clientes passo a passo, é uma reeducação alimentar, com produtos e sem produtos, porque nós temos uma alimentação variada e equilibrada. Começamos sempre por convidar a utilizar o pequeno almoço ideal, porque é o primeiro passo do bem-estar a longo prazo, vai influenciar todo o nosso dia, e este pequeno almoço equilibrado tem tudo aquilo que o nosso corpo precisa. Eu já vos vou mostrar mais uma vez aquilo que o Sérgio também já mostrou, mas para frisar que até 40% de hidratos de carbono, até 30% de proteína, 30% de gordura, com vitaminas e minerais, fitonutrientes, e este pequeno almoço vai acelerar o nosso metabolismo, vai melhorar o nosso humor. Eu sou exemplo disso, eu tinha um acordar péssimo e há 8 anos que faço esta nutrição, acordo muito mais bem disposta, melhora o nosso desempenho físico e cognitivo, pode ajudar a controlar o nosso peso, mas também pode ajudar a aumentar a massa muscular, e ajuda claramente a manter a nossa saciedade e a controlar o nosso apetite. E a pergunta que se coloca agora é, afinal, o que é isso do pequeno almoço ideal? O pequeno almoço ideal é constituído por 3 produtos essenciais que eu vos vou passar a mostrar. O primeiro passo é sempre o nosso concentrado Herbal Aloe. É uma bebida calmante, cicatrizante, tem uma atividade anti-inflamatória, e é o que me está a acompanhar neste copo. Parece que é só água, mas não é. Tenho aqui o meu aloe vera de manga, que eu adoro, e é o primeiro passo do dia, mas também o podemos utilizar ao longo do dia. Eu, por exemplo, sou super fã deste produto. Depois, uma bebida instantânea de extrato de chá com plantas aromáticas é o segundo passo que vos convido a experimentar se ainda não tiveram essa oportunidade. É muitas vezes vulgarmente designado de chá, mas é muito mais do que isso, ajuda a aumentar a nossa termogênese, para aumentarmos a queima de gordura, e ajuda claramente na regulação do nosso peso, e também tem propriedades antioxidantes. E depois faz parte claramente do nosso pequeno almoço ideal a nossa refeição equilibrada, o nosso substituto de refeição. Não é um batido. Deixem-me vos dizer que não é um batido, porquê? Porque é uma refeição equilibrada, não tem que ser um batido se nós não nos identificarmos como tal, e pode ser um batido se for o que nós queremos para a nossa praticidade do dia-a-dia. É só uma questão de termos imaginação. Refeição equilibrada pode ser transformada em várias coisas que vocês veem na imagem: batidos, pudins, waffles, panquecas, bolos, o que nós quisermos. É só experimentarmos. Então, podemos também associar este pequeno almoço a uma maior personalização. Eu posso querer fazer um pequeno almoço de acordo com as minhas necessidades nutricionais, e posso querer incrementar a proteína. Então temos aqui uma solução, uma mistura vegana de bebida de proteína, que vai substituir o tradicional leite ou as tradicionais bebidas vegetais, ou os iogurtes, por exemplo, e vamos ter aqui 15 gramas de proteína de elevada qualidade, vamos ter hidratos de carbono, vitaminas, sem açúcar, sem lactose, sem glúten, que muitas vezes levantam alguns problemas quando nós associamos ao nosso Fórmula 1 o tradicional leite meio gordo, por exemplo. E não há essa necessidade. Depois, como nós somos muito versáteis, podemos utilizar várias proteínas. Podemos utilizar a anterior, ou então podemos utilizar, por exemplo, o Pro20 Select, que também é indicado para vegetarianos, não tem glúten, não tem lactose, os aromas são naturais, e aqui a dose recomendada já vamos ter um aporte de 20 gramas de proteína. E porquê? Vamos dar o exemplo de um homem que pode ter uma necessidade superior de proteína. Ok, então ao Fórmula 1 vamos adicionar, por exemplo, o Pro20 e ficamos com uma refeição
com mais proteína, mais saciedade. Depois, há quem goste de outro tipo de proteínas, neste caso, proteína de ervilha, quinoa e linhaça, digamos que é outro requinte, digamos assim, e podemos usar o TriBlend também associado ao Fórmula 1, mas também pode-se usar de forma isolada como um lanche equilibrado, e temos 2 sabores, e se pensarem que temos aqui combinações, como eu não referi, mas temos vários sabores do Fórmula 1 e se pudermos combiná-los entre si e combiná-los com as várias proteínas, nós temos todos os dias pequenos almoços completamente variados e diferentes, se for preciso, nos 365 dias do ano. Depois, o português é muito exímio aqui e gosta muito do seu café. É verdade. E às vezes até temos marcas de café que as lojas estão sempre cheias, mas se nós formos olhar com pormenor, esses cafés não são de todo saudáveis. Então temos aqui uma opção, um ice coffee, que também o podemos fazer em quente, não só ice, e é grãos de café expresso 100% robusto aqui, 80 miligramas, desculpem, de cafeína, basta adicionar água e vamos ter um café com 15 gramas de proteína. Pode ser perfeitamente mais um snack daquela lista que eu falei há pouco do planear, mais um snack equilibrado, porque de certeza absoluta que a maior parte das pessoas que aqui estão são fãs de café. E depois temos outros snacks que eu já referi há pouco, as nossas chips, 2 sabores, barbecue e cebola, e um barbecue e o outro cebola com nata, e depois também temos os nossos grãos de soja tostados, as nossas barras de snack com vários sabores, e temos também, para além dos grãos de soja tostados, uma opção salgada que é a nossa sopa de tomate, que também pode ser transformada não só em sopa, mas em waffle salgado, em muffins, naquilo que nós quisermos. É uma questão de imaginação. E claro, é só pedirmos ajuda ao nosso treinador de bem-estar, por certo que ele vai ter várias receitas para partilhar connosco. Depois, como eu referi há pouco, um dos pilares é essencialmente a nutrição, mas também a hidratação. E aqui dentro da gama da linha desportiva, que nós também temos, reforçamos que existem várias bebidas que nos podem ajudar. Eu destaco claramente aqui o Hydrate, que me acompanhou durante a minha gravidez para repor os níveis de água, ok? Porque eu reduzi a questão do extrato de ervas, não aboli, mas reduzi, então substituí pelo Hydrate em maior quantidade, e tive, como já referi, uma gravidez super, super saudável. E depois, se estivermos a falar de pessoas que praticam exercício físico, temos aqui também a opção do CR7 Drive e para desportos de longa duração, o Prolong. Pronto, só para percebermos que temos uma gama de produtos muito, muito variada. Lá está, o nosso corpo sendo constituído por 60 a 70% de água, é de extrema importância que a bebamos. Agora, podemos não gostar do sabor da água, então não tem problema nenhum, porque nós aqui na Herbalife temos várias soluções, como eu já mostrei. Então, na prática, 80% de nutrição, 20% de exercício físico. Porquê? O exercício físico também é aqui um dos pilares essenciais, mas com uma proporção de 20%. Por isso, se ouvirem as pessoas às vezes dizerem que vão ao ginásio e que não perdem peso e que não conseguem estar na sua boa forma, pergunta-lhes pura e simplesmente como é que está os 80% da nutrição. Provavelmente não estão a fazer as melhores escolhas. E de frisar ainda que para além destes 3 pilares temos um quarto que é o descanso. Dormir 7 a 8 horas por noite é muito importante para restabelecer todo o nosso organismo. Então, falando aqui de resultados, eu já vos disse que utilizei esta nutrição durante a minha gravidez, e continuo a utilizar, e antes disso também já tinha tido um resultado de produto em termos de perda de peso. Tenho a certeza que aqui na sala estão várias pessoas que já utilizam a nutrição há pouco tempo, ou há muito tempo, mas gostava de perceber se temos aqui pessoas que utilizam a nutrição há menos de 6 meses que gostassem de partilhar um bocadinho que resultados já tiveram, ou seja, há quanto tempo é que utilizam a nutrição e até agora que benefícios já sentiram.
Eu acho que podem ligar os microfones, correto, Sérgio? Então, quem é que me vai ajudar aqui numa partilha pessoas que utilizem nutrição há menos de 6 meses? Não se envergonhem, estejam à vontade. Não temos ninguém? Então, se não temos ninguém há menos de 6 meses, acredito que há mais de 6 meses temos aqui muitas pessoas. Quem é que gostava de partilhar connosco aqui a sua experiência, porque de certo que é muito válida e Eu, Karina. eu acho que, olha, além da Karina, acho que está aí a Marta Magalhães, estava a tentar ligar o microfone, e a Vera Ok. Canário também, não sei se era isso que vocês queriam. Marta, Vera, Karina, entretanto a Karina, sim, não? Ok. Fiquei com a impressão que a Marta e a Vera estavam a tentar ligar o microfone, se calhar estão envergonhadas. Então, passamos a palavra talvez à Karina. Depois, se vocês Karina, quiserem, podem falar, menina. Olá, olá, boa noite a todos. Um, Meu nome é Karina Vaz Pinto, eu estou a falar-vos da Ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe. Eu queria falar já, porque eu, tal como a Clélia, também fui mãe depois dos 40 e é maravilhoso esta sensação de... Nós não sabemos o que é ser mãe antes, não é? Pela primeira vez. No entanto, eu vi miúdas com metade da minha idade a passar as gravidezes com muito mais dificuldade do que as que eu passei. E isso é incrível. Eu tenho a certeza que tem muito a ver com o facto de eu ter tido o meu corpo preparado nutricionalmente. Eu faço neste momento Herbalife há 18 anos e realmente eu já não me lembro de mim antes de Herbalife, não é? Na altura tinha 25 quando comecei a fazer esta nutrição. Na altura não estava realmente à procura de uma solução muito específica, no entanto eu era hospedeira e portanto dava-me muito jeito ter uma solução prática e nutricionalmente equilibrada e foi por aí que eu comecei. Depois perdi algum peso, já tinha ganho algum peso, só não estava a querer aceitar, não é? Com aquela comida dos aviões horrorosa. E perdi esse peso. E depois, durante, não é, são 18 anos a fazer a nutrição sem parar, já usei com vários intuitos e na verdade, obviamente, o meu grande resultado está no facto de eu ter feito a nutrição durante toda a minha gravidez, sem ter qualquer dúvida de que eu tinha que, na verdade, multiplicar alguns dos produtos que tomava já antes para garantir a mim e à minha bebê uma melhor nutrição durante a fase de gestação. Depois também toda a amamentação exclusiva, o período de amamentação exclusiva, continuei sempre a fazer Herbalife. Ao contrário da Clélia, eu não reduzi a quantidade de extrato de chá, eu sou movida a chá e felizmente que fique esta experiência, felizmente não sinto de todo que influencie na minha filha, não é? Portanto, ela é uma bebé com muita energia e com muita saúde e com muita vida, mas não de uma forma negativa e, portanto, acho que, na verdade, não influencia de forma nenhuma. Eu ganhei muito peso durante a gravidez, como eu costumo dizer, eu geneticamente não sou magra, eu mantenho-me magra, mas na gravidez as hormonas tomaram conta de mim e eu deixei de subir à balança quando ela me disse que eu estava de 30 quilos acima e a verdade é que ao fim de 6 meses eu tinha recuperado a minha forma, isto já depois dos 41, sim, ao fim, na verdade, já depois dos 42. A minha bebê faz Herbalife desde sempre e o primeiro pequeno almoço dela foi Herbalife e continua a ser. E, portanto, olha, esta é a confiança que eu tenho nesta nutrição e é maravilhoso ter a certeza que estou a fazer o melhor por mim e por ela. Obrigada. obrigada, Karina. Temos aqui mais uma mãozinha levantada. Pode abrir o micro. Sim, muito boa noite a todos. Boa noite. Mário Oliveira, aqui Mário. diretamente de Santa Maria da Feira, aqui do Norte, onde está muito frio. Não sei se para ir para o Sul também está ou não é? E então é assim, antes de mais, parabéns pela apresentação, Clélia. A nutrição entrou cá em casa há 8 anos e uns meses. Com isso, perdemos todos peso, portanto, perdemos aqui, eu perdi 14, a Elisa perdeu à volta de 12, o nosso filho mais novo também perdeu uma série de peso. Hoje, se não fosse a nutrição, portanto, ele teria excesso de peso, hoje adulto com 18 anos. A nutrição trouxe à família, não só aqui a nossa família aqui em casa, também à minha mãe. Ela hoje tem 84 anos, por exemplo, faz ginástica 2 vezes por semana, portanto, 84 anos, tem uma genica que sinceramente só vendo, e isso deve-se há 8 anos a tomar a nutrição.
não lhe dão 84 anos, dão-lhe para aí menos 20, portanto o que é ótimo, é excelente, e tem sido isso que a nutrição tem proporcionado à família, um estilo de vida mais ativo e saudável, e são esses resultados que realmente nos emocionam e nos fazem gostar e amar a nutrição. Obrigado. Obrigada, Mário. É verdade, a nutrição, e aqui com o testemunho, vou já dar a palavra à Sílvia, com o testemunho da Karina, a verdade é que a nutrição não é indicado para crianças, mas nós, como mães, temos a total liberdade de dar aos nossos filhos aquilo que nós entendermos. E então, e aqui com o exemplo do Mário, nós podemos, a nutrição pode servir, não dos 8 aos 80, como costumamos dizer, mas desde criança até aos idosos. E então é a confiança efetivamente nos produtos que faz os nossos resultados. E agora vou pedir à Sílvia que partilhe efetivamente também a sua experiência com esta nutrição. Bem, olá, boa noite a todos. Olá, Clélia, obrigada. É tão bom ver-te aqui, partilhares também connosco a tua experiência. Então, o meu nome é Sílvia Vaz Pinto, eu tenho o privilégio de ser a pessoa aqui desta sala que faça a nutrição há mais anos. Como vêem, funciona muito bem, podem ver por mim, não é? Então, eu faço a nutrição há 18 anos, tenho 48 anos, eu sei que não parece, não precisam agora todos ligar o micro e dizer isso, porque eu sei... brincadeira, eu hoje estou assim muito com o humor assim muito apurado, mas quero-vos dizer que realmente fazer Herbalife há 18 anos é um grande privilégio, porque eu encontrava-me muito cansada com 29 anos, com excesso de peso, com várias mazelas a nível de saúde que derivavam da minha má nutrição, e foi assim que a Herbalife se cruzou na minha vida. Felizmente que eu disse que sim. Não fui uma cliente fácil no início, tive muita dificuldade em começar a perder peso, mas a persistência e o acompanhamento também da minha treinadora de bem-estar e a minha persistência levaram a que os resultados começassem a surgir, porque a nutrição da Herbalife funciona com toda a gente e comigo não ia ser exceção. E até hoje eu já perdi 17 quilos, mas muito mais do que os quilos é aquilo que nós ganhamos em termos de saúde, de bem-estar, de qualidade da pele. No outro dia estava com uma nova cliente no Zoom, ela tinha acabado de receber os produtos e estávamos a fazer uma conferência no Zoom e eu estava-lhe a dizer que tinha 48 anos e ela disse: "Ai, Sílvia, mas eu já estou a perceber que esses produtos realmente são muito bons, porque eu nunca diria uma coisa dessas." E pronto, e é exatamente assim que eu me sinto, que é, eu não me sinto com 48 anos, sinto muito mais jovem, tenho uma energia incrível, são agora, não sei, 10 da noite e eu sinto-me como se fossem 10 da manhã, estou farta de trabalhar hoje, farta é uma maneira de dizer, mas já trabalhei muitíssimo hoje, mas sinto-me pronta para trabalhar não sei quantas mais horas, estar aqui a falar com vocês. Portanto, realmente os produtos da Herbalife são extraordinários e a nutrição que nós fazemos também ao longo do dia, que aprendemos a fazer, não é? E o estilo de vida que nós adotamos faz com que tudo se componha a que nós possamos envelhecer com qualidade e chegar novas a velhas, que é com certeza esse o nosso objetivo. Obrigada a todas, ou a todos. Obrigada, Sílvia. E temos aqui mais uma mão levantada, que é mais uma menina, que pode ligar o micro. Olá, o meu nome é Helena, obrigada por me ouvirem. Eu faço a nutrição há apenas um mês, a minha treinadora é a Olinda, a quem agradeço desde já e sempre. A minha vida é difícil à semelhança de todas as vossas. Eu sou médica veterinária, trabalho por turnos, é esgotante a nível físico e emocional, e para além disso tenho 3 filhos pequenos, portanto o que não acabo no trabalho, eles acabam em casa, não é? É interessante porque a verdade, quem me fez primeiro, ou quem me levou a tomar atenção, ou mais atenção à Herbalife, foi o meu filho mais velho, que gostava imenso das barritas e pedia imenso as barritas ao Rui Horta, e eu comecei a quebrar o gelo em relação àquilo que inicialmente, à semelhança de tantas pessoas, pensava que era nem pensar. Eu gosto mesmo é de cozinhar e de comida a sério no prato. E deixem-me dizer-vos uma coisa, e rapidamente, para não vos maçar. Eu vivi muitos dias à base de café, e sem tempo para almoçar, sem tempo para ir fazer o xixi, beber água jamais, porque se me esquecesse de levar uma garrafa de água já não conseguia ir comprá-la.
e a Herbalife, e com a ajuda do Linda eu tenho reaprendido a nutrir-me, a hidratar-me, sinto-me muito melhor, sinto-me mais capaz. É verdade que estou entusiasmada, estou no princípio, mas eu vejo-vos 18 anos depois do vosso início ainda com toda essa vontade de continuar, portanto espero que os vossos testemunhos me continuem a ajudar a ter vontade e a sentir-me cada vez melhor. Perdi pouco peso, perdi cerca de 3 quilos na última maratona, mas não era a minha prioridade. A minha prioridade era reaprender a fazer melhor por mim e para mim, e aos que me rodeiam também, porque quando procurei a Olinda foi para ajudar o meu marido que emigrou. Eu sabia que ele não ia comer muito bem, e a Olinda ajudou-me a arranjar, a Olinda e o Rui na altura ajudaram-me a arranjar uma solução para garantir que ele comia alguma coisa em condições, e estou-lhes grata. O Nelson está bem, faz o batido todos os dias, o chá todos os dias e sente-se com força. Muito obrigada por me ouvirem. Parabéns, Helena, pela decisão, e mais uma vez foi aqui neste caso o filho que trouxe a nutrição lá para casa e os benefícios para toda a família. E a verdade é que, como o Sérgio estava a dizer aqui no bate-papo, afinal tínhamos aqui pessoas que iniciaram a nutrição há pouco tempo, estavam com alguma vergonha, mas é só para lhe dizer, Helena, que está de parabéns, e que de certeza absoluta que os nossos testemunhos vão permitir que também continue por muito mais tempo e que tenha os seus resultados. E disse uma coisa muito importante, que é: o peso nem sempre é aquilo que prevalece, o bem-estar geral e o aprender a comer, e hoje a Escola de Nutrição Equilibrada com o Planeamento é, sem sombra de dúvida, muito importante para conseguirmos saber fazer as nossas escolhas. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa sessão, só para reforçar que quem está aqui, se é cliente, tem um programa de fidelidade de clientes, ou seja, basicamente é como se fosse aqui um programa com 10% de desconto na aquisição dos produtos, não é na aquisição direta, mas por cada euro ganha um ponto, e ao fim de dos primeiros 30 pontos pode começar a trocar. É uma caderneta, não é uma caderneta de cromos, mas é uma caderneta em que vamos registando todos os produtos que se compram, e ao acumular 30 pontos começamos a poder trocar por produtos grátis. E temos uma coisa fantástica, é que se trouxermos amigos para a nutrição, também eles ganham a sua caderneta e nós ganhamos 20 pontos extra, de acordo com o consumo também dos nossos amigos. Por isso é fantástico. Se são clientes, perguntem ao vosso treinador de bem-estar que aqui está como é que é possível utilizar e usufruir deste programa. Então, não sei se há alguma questão específica, vou voltar aqui a olhar para o bate-papo, mas não, estamos só aqui a dar os parabéns à Helena. Queria perceber se há alguma questão específica que queiram colocar, que eu possa esclarecer daquilo que tivemos a falar. Não há nada que queiram perguntar? Então, para vos dizer que o tema da próxima sessão é energia e metabolismo, que de certeza que vai estar aqui outro treinador de bem-estar espetacular a dar, mas queria-vos reforçar que se o objetivo for a perda de peso, então estão a tempo para entrarem nas maratonas que já falaram aqui. A Helena até falou que na última maratona perdeu 3 quilos. Então, uma maratona é na verdade um jogo de equipas, e que temos acesso a um acompanhamento personalizado, um plano alimentar com apoio para a perda de peso, show cookings online, exercício físico, um e-book fantástico, com tudo aquilo que vamos usufruindo ao longo da maratona. E esta maratona é especial porquê? Porque estamos numa época de Natal e vai ser uma maratona solidária. O que é que isto significa? Por cada quilo perdido de peso reverte 1 euro, e esse valor vai ser utilizado para uma ação de beneficência e um apoio social. E vamos já ter início na próxima maratona no dia 8 de dezembro. Então, se estão aqui e ainda não participaram em nenhuma, é excelente oportunidade para participarem, e se já participaram, então inscrevam-se já na próxima, que vai começar no dia 8. São equipas de 8 participantes com um capitão, e o objetivo é perdermos mais peso, e nesta então muito mais, porque quanto mais peso nós perdermos, melhor, porque mais bens nós vamos doar a uma instituição.
Então, depois temos aqui uma coisa fantástica que é, se nós convidarmos amigos e familiares para entrarem connosco na maratona, vamos ganhar prémios. Que prémios? É a escolha. Então, se nós trouxermos 2 amigos para a maratona de 10 dias, podemos ganhar um destes prémios. É só perguntarmos ao nosso treinador de bem-estar e é aquele que nós nos identificarmos mais. Mas o mais magnífico é que se nós trouxermos 3 amigos e familiares, podemos ganhar outros prémios, que são estes que aqui estão. A refeição equilibrada, o hydrate, um extrato de ervas e, com isso, melhorar o nosso programa nutricional. Ok? Não sei se há aqui mais alguma questão que eu possa esclarecer. Acho que não. Então, convido-vos a ficarem já de seguida para a apresentação das vantagens de ser membro Herbalife Nutrition, que para além de sermos clientes, podemos também ser membros e temos benefícios em tornarmos efetivamente membros da Herbalife.